Fala pessoal, aqui quem fala é o Thales, o seu amigo escritor. E hoje nós vamos falar sobre uma coisa que eu estava querendo falar há muito tempo. E me veio essa ideia de assunto para vídeo. E eu pensei assim, eu preciso fazer agora. Só que eu deixei para depois, tive alguns problemas e acabei não fazendo naquela hora. E assim, eu acho que aí foi o meu erro. Eu deveria ter gravado o vídeo naquela hora, porque é um assunto muito interessante. O assunto é o seguinte: qual o melhor momento para começar na escrita? Vamos começar contando uma história. Quando eu era adolescente, eu comecei a me interessar por animes, mangás, cultura japonesa e fiquei tentado a criar um blog. Só que eu sempre enrolava, falava, não, escrever um blog é muita responsabilidade, muito difícil, tem que ficar postando o tempo todo, assim como no YouTube, né? No YouTube também é assim. Eu ficava deixando para depois. E eu me arrependo de não ter começado antes, sabe? Porque aquele blog, ele foi de certa forma uma válvula de escape que me ajudou muito no segundo grau a colocar as minhas ideias em ordens, porque eu vivia muita coisa, aquela crise toda da adolescência, e eu não tinha um lugar para sabe, direcionar aquela minha energia estagnada. Então, quando eu criei o blog, quando eu finalmente criei o blog, eu demorei um ano para decidir. Eu percebi que aquilo mudou a minha vida, porque eu comentava sobre os animes que eu via, sobre os mangás que eu via, comecei a me interessar por K-pop, então falava sobre os grupos de K-pop e a escrita de certa forma está sempre presente na minha vida e não foi diferente nessa época da minha vida da adolescência, né? Eu, eu comecei praticamente, eu iniciei a minha vida de escritor aí nesse blog. Chamava Galáxia Nerd, se não me engano. E tiveram outros momentos, por exemplo, eu sempre quis escrever um livro que começou inclusive nesse blog, esse livro eu comecei a escrever nesse blog e eu ficava enrolando para continuar esse livro até que eu criei coragem e iniciei. Eu demorei anos para tomar coragem e fazer com que esse livro viesse a público. E digamos que demorou demais, sabe? Eu acho que quando eu iniciei esse livro, a ideia em mim já estava meio. Eu estava desanimado demais para essa ideia e aí a ideia acabou não dando certo. Então, eu acho que esperar demais para as coisas acontecerem, ou esperar uma coisa acontecer, esperar que tudo caia do céu, não é uma coisa boa, sabe? Eu acho que a gente tem que ir lá e fazer, porque senão pode acontecer igual aconteceu com o blog. Se eu tivesse criado antes, talvez, talvez eu tivesse até hoje com esse blog. E o livro também, talvez se eu tivesse escrito antes e publicado antes, talvez eu tivesse ido bem com as vendas do livro, entende? Qualquer mudança, né, qualquer decisão, ela que não é tomada tão rápido assim, tomada tipo na hora, ela eu acho que ela acaba. Qual a palavra certa? A ideia vem, você não se decide, você não toma uma decisão, a ideia vai morrendo dentro de você. Eu acho que essa é a ideia. Por exemplo, eu queria muito tocar violino na minha adolescência. E tinha uma amiga que me incentivava muito a tocar violino. Minha mãe ia comprar um violino para mim e tal. E eu fiquei falando, eu quero comprar um violino, quero fazer aula, quero fazer aula. E aquilo foi rodando, rolando. Os anos foram passando até que, muito tempo depois, quando minha mãe me perguntou assim, pô, mas você ainda não tem vontade de fazer aulas de violino? Eu falei, não
tenho mais, aquilo não é para mim. Então, assim, talvez eu tenha deixado de viver uma experiência ótima, que seria tocar o violino, porque eu enrolei demais e não tomei uma decisão, não fui assertivo, deixei para lá e aí deixei de viver essa experiência de tocar violino. Porque até se eu tentasse tocar hoje, não seria a mesma coisa, porque não é o que eu quero, não é a minha verdade hoje em dia, mas era a minha verdade antigamente, entende? E se eu tivesse largado tudo, por exemplo, se eu tivesse largado tudo e me dedicado ao violino, talvez esse fosse meu hobby hoje em dia. Nunca se sabe, entendeu? Da mesma forma que eu não me arrependo nem um pouco de ter, por mais que eu gostasse do livro, e eu gostaria de ter levado ele mais adiante, vendido mais exemplares, eu tomei a decisão de parar de escrever literatura e começar a me dedicar a escrever artigos para blogs de terceiros. Essa foi a decisão que fez com que eu me tornasse redator e hoje eu trabalho com isso e hoje eu consigo não viver da escrita, mas conseguir ganhar dinheiro com a escrita. Foi a primeira vez que eu consegui monetizar aquilo que eu escrevia. Porque até então eu escrevia no Wattpad, escrevia esse livro que eu falei e eu não ganhava dinheiro. Eu não era feliz. Então, se eu não tivesse largado tudo, decidido assim, não, eu vou largar tudo, vou excluir tudo que eu já fiz. 500 seguidores no Instagram não é muito, mas para um não famoso, aquilo era muita coisa. Então, eu larguei aquilo, excluí isso, excluí aquilo, excluí tudo, gente, tudo. Tudo que eu tinha era em torno daquele livro que eu escrevi, que não deu certo. E eu poderia dizer assim, não, não deu certo esse, mas eu vou tentar outro livro. Só que eu vi que a ideia em mim de escrever literatura, por mais que eu gostasse, já estava morrendo. E por mais que eu goste de escrever literatura, a minha intenção, eu não posso ser hipócrita, a minha intenção com a literatura, naquela época que eu estava passando dificuldade, era ganhar dinheiro. E eu não estava conseguindo ganhar dinheiro. Então eu falei, não, peraí, eu vou largar isso tudo, vou excluir o Instagram, excluir o Facebook, excluir a página do Facebook que eu tinha, excluir o Wattpad, excluir grupo de Facebook, do WhatsApp, que era grupo de escritores, eu excluí tudo, tudo, tudo. E hoje eu não me arrependo. Então, assim, o que eu quero dizer com tudo isso que eu falei, enrolei pra caramba, né? Dei mó volta. A questão você é objetivo agora. A hora para ser escritor não é amanhã. A hora é agora. Se você quer ser escritor, se você quer trabalhar com a escrita, se você quer escrever por diversão, fala assim, será que eu escrevo no Wattpad, que é aquela rede social de escritores? Será que eu começo a escrever no Wattpad as minhas fanfics? Que eu sei que tem muita garotinha que gosta de escrever esse tipo de coisa. Pô, quero escrever minhas fanfics. Será que eu devo começar? Eu quero escrever o meu livro. Será que eu devo começar a escrever só meu livro por diversão? Para ver no que vai dar? Eu quero começar um canal do YouTube sobre escrita. Será que vai dar bom? Será que eu devo começar? Eu posso dizer para você, com certeza vale a pena. E eu não estou dizendo por dinheiro. Eu sei que eu comecei a escrever por dinheiro. Na verdade, eu não comecei por dinheiro, né? Eu comecei por diversão. Então, esse é o ponto. Se você quer começar por diversão, comece. Ou até se você não quer começar por diversão, talvez você queira ganhar dinheiro com isso. Mas como você vai ganhar dinheiro com isso se você não passar pela etapa de se aprimorar, escrever por prazer e depois ir para a questão de conseguir um emprego nessa área literária? Então, assim, comece. Quer alguma coisa? Simplesmente comece. Eu acho que esse é o ponto. O segredo para se conseguir alguma coisa é começar. Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu peço para que vocês curtam esse vídeo, ativem o sininho, para me incentivar a continuar postando os vídeos aqui e também para que mais pessoas vejam esses vídeos, para que o YouTube recomende esses vídeos para mais pessoas. Então, se você gostou, eu desejo que você assista
os outros vídeos do canal, porque tem muita coisa relacionada à escrita, ao mundo literário. Eu falo sobre, não só sobre literatura em si, mas sobre o meu trabalho como redator, né, como escritor. Falo sobre livros, como escrever livros, como escrever artigos em blogs. Eu falo sobre diversas coisas, sobre eventos literários. Eu comento, eu não mostro em si, mas eu mais comento sobre esse tipo de coisa. Então, se você gosta de literatura, esse é o canal para você. Então é isso, um forte abraço e até a próxima.